Olá, Fernando, muito bem-vindo, tudo bem? Bom dia, Adri, Rovai, privilégio estar aqui com vocês. Prazer é nosso aqui também. Bom, vamos lá, já continuando no papo da CPMI. Fernando, como que você está vendo essas mudanças todas, né? A CPMI já era aí uma bandeira da extrema-direita, e agora, depois que teve esse vazamento do G Dias, todo desenrolado a semana passada, nessa semana a gente teve aí a criação dessa CPMI. Qual que é a sua avaliação? Adri, primeiro queria registrar aqui que como é bom ter o Vadir Damus aqui com a gente, né, bicho? Que privilégio, cara. O Vadir, só lamento que eu queria ver o Vadir no Congresso mesmo, né? Lamento que não tenha sido eleito aí deputado federal, porque é um grande quadro da esquerda do nosso país mesmo, né? O Vadir é um craque, um cara por quem eu tenho grande estima, consideração e admiração. E eu concordo com basicamente tudo que ele disse aqui, né? Estava acompanhando desde o comecinho aqui a entrevista do Vadir, acho espetacular e gostaria de vê-lo lá na CPMI. Acho que isso vai ser um desafio, né? Ter, como ele mesmo colocou aí, ter pessoas preparadas, que temos, né? Mas precisamos colocá-las lá, né? Pessoas preparadas e pessoas que tenham coragem do enfrentamento, coragem, né? Como a fala inicial do Rovai, como nosso ministro e meu ex-sócio Silvio Almeida colocou muito bem, né, posicionou muito bem aquele palhaço que foi tentar fazer discurso imbecil, né, para cima dele. Acho que a gente precisa ter essa disposição e esse discernimento e essa inteligência para colocar ali pessoas preparadas para o enfrentamento, que vai ser uma guerra, né? Ali vai se buscar assassinato de reputações. E acho que é isso, acho que a CPI é um ambiente propício para isso, né? Para fazer um circo e construir narrativas fantasiosas, como a gente sabe que o Vadir colocou muito bem, eu acho que é isso, né? A narrativa que vai se tentar colocar é aquilo ali que o governo sabia, que o governo não tinha, mesmo sabendo, não fez nada. Então, aquela armação da CNN, aquilo ali já dá o tom da narrativa, né? Então, acho que a gente precisa estar atento e enfrentar, né? Enfrentar, trazer a verdade para iluminar esse cenário que a gente tem hoje. E chegar no Bolsonaro, né? Será? Como que você viu essa desculpa da defesa dele dessa semana? Que foi mal, tava doidão. Nossa, postei o vídeo lá, mas viralizou também, né? Tava doidão. É difícil a gente fazer uma avaliação do trabalho dos colegas, mas eu acho uma estratégia inusitada, né? Uma estratégia de defesa inusitada e que nos permite ampliar o leque para saber até que ponto ele estava doidão com todas as outras coisas que ele fez aí, né? E questionar outras tantas decisões aí que ele tomou a partir desse prisma. E Del, eu queria falar um pouco aí, você é um cara que acompanhou os processos da Lava Jato, né, que de forma lateral ali, inclusive chegou a defender o Eduardo Guimarães naquela história dos ataques do Moro, né, a invasão à casa dele. Como é que você vê hoje, né, o exercício do mandato do Moro? Quando você vê isso, né, do Dallagnol, sente um pouco de vergonha do sistema jurídico brasileiro de ter chegado a esse ponto, onde um cara que é um político extremista de direita tem o direito de ser juiz e exercer com esse extremismo de direita, né, a decisão, por exemplo, do que fazer num processo que envolvia um presidente da República, que lhe mandaram à cadeia por 580 dias, não envergonha todos nós, como brasileiros de alguma coisa, sente uma sensação assim de que, porra, essa desordem institucional do Brasil assim parece não ter limites? Essa desordem institucional, né, ela é muito fruto da atuação deturpada do sistema de justiça. Se a gente parar para olhar um pouquinho no retrovisor aí os últimos 10 anos, a última década, basicamente, a gente percebe claramente que os principais episódios que impactaram na política do Brasil foram frutos da ação ou da omissão direta
do sistema de justiça, né? Se você pensar assim, que o mensalão teve o auge em 2012, né? De 2012 para cá, todo o jogo político foi travado ou pela atuação direta, né, do sistema de justiça, mensalão, Lava Jato, né, ou pela atuação por omissão, né, num claro desvirtuamento da aplicação do direito em que o sistema de justiça deveria agir e não agiu, como no golpe da Dilma. Então, mensalão, Lava Jato, golpe da Dilma, prisão do Lula, né, eleição do Bolsonaro, atuação ilegal em todas as frentes do governo Bolsonaro, tudo isso, né? E depois, né, na correção da rota, também teve. Se não fosse o TSE e o Supremo, não teria corrigido a rota, pelo menos, né? Não sei os métodos. Mas todos os acontecimentos aí relevantes, impactantes do cenário político foram fruto do desvirtuamento, né, do sistema de justiça. E agora a gente tem esse cenário atual de que temos um desafio, né? Como voltar a um ambiente civilizado, né? Acho que essa é uma tarefa que a gente está tentando, que a gente está buscando, inclusive faz parte disso que você antecipou aí do contexto da regulação das fake news, né? Como voltar para o ambiente civilizado. A gente saiu desse ambiente civilizado, né? E saímos por conta da atuação deturpada do sistema de justiça. Isso eu não tenho dúvida. Né? Isso eu não tenho dúvida, né? As ilegalidades que estavam sendo praticadas do mensalão, a gente apontava desde o início. 10 anos atrás, né? Eu estava lá começando, fazendo meu mestrado, a gente já estudava isso, já apontava, o sistema de justiça está sendo há dois movimentos, né? De politização, de judicialização da política, mas também de politização do judiciário. O judiciário está decidindo com critérios políticos, está fugindo da norma constitucional para impor uma visão moral do julgador, que é algo absolutamente deletério. Isso germinou, isso foi sendo potencializado. E agora, o que a gente faz? Né? Acho que esse é o ponto. O que a gente faz? A gente tem de um lado, a gente elegeu para cargos no legislativo pessoas que estavam pilotando essa deturpação, muitas pessoas estavam pilotando e que vão tentar colocar agora em pauta, né, alterações legislativas para quê? Para fazer o que eles estavam fazendo deturpado, para regularizar, né, para botar aquela história das 10 medidas, tal. Esses caras só têm essa bandeira, velho. Veja, Moro é um sujeito extremamente pobre intelectualmente. Ele só sabe ver esse discursinho que memorizou ali, é uma porcaria. Se você pensar do ponto de vista de um parlamentar, isso é uma visão limitada, estreita, pobre, né? Mas ele só tem isso. Tudo que ele tem é isso, Dallagnol, tudo que tem é isso, né? Anticorrupção, temos que endurecer as leis, temos que prisão perpétua, temos que prender todo mundo. É isso. E o que eles vão fazer no Congresso? É isso. Né? Eles vão replicar isso, como senador, como deputado, vão replicar isso. Isso é uma das vertentes, né, que gerou esse movimento aí do sistema de as pessoas migrarem, saírem de lá e irem para a política de verdade, né? O que mostra que eles nunca tiveram comprometido com a justiça e sempre quiseram fazer política, né? Mas, de outro lado, a gente tem o judiciário, principalmente o STF, né, que centraliza aí como a última instância, como a instância final de julgamento. O STF precisando, né, atuar, né, para corrigir essa rota, já tem atuado de algumas formas, até meio de forma problemática, mas cabe, né, corrigir. Quem tirou do trilho talvez tenha que colocá-lo agora. E o dilema é como fazer. Né? Como fazer? Será que podemos usar de meios arbitrários para corrigir a rota e voltar para um ambiente civilizado? Tenho dúvida. Né? Então, acho que a gente está num momento atual delicadíssimo e ainda com esse contexto de CPMI para ser instalada, né? Mas acho que são questões que a gente não pode olhar a foto, a gente tem que olhar o filme, né? E o filme que nos trouxe até aqui, eu posso colocar mais ou menos ali como 2012, o julgamento do mensalão. Mudando-se a perspectiva de um sistema de justiça que não atuava no holofote, né? Eu brinco com meus alunos do comecinho das turmas de primeiro ano, né? Os alunos mais jovens, as primeiras turmas que eu pego, eu falo, na minha época de estudante, não faz tanto tempo assim, né? 15 anos atrás, a gente não conhecia ninguém do STF.
Não sabia, não tinha noção. A gente conhecia os 11 da Seleção Brasileira de Futebol, mas não conhecia nenhum dos 11 do STF. Agora a gente não conhece mais ninguém da seleção, nem sabe quem que é o técnico mais, não sabe nem quem é, mas os 11 do STF a gente sabe, a gente critica, você pega vai na padaria, pega o Uber, os caras criticam, tem opinião formada sobre quem que é bom, quem que é ruim, quem que não presta, quem que é ladrão. E aí é o desvio de rota, né? Aí que a coisa começa, porque aí você vê o julgamento televisionado, o cara faz o voto já pensando no corte que vai sair ali no Jornal da Noite, tá? Enfim. Então, agora a gente vai corrigir, né? Precisamos voltar para um ambiente civilizado, sob pena dessa extrema-direita fortalecer, continua fortalecido, né? Mas se fortalecer ainda mais e voltar ainda mais forte, né? Eu acho que é um cenário de crise que a gente tem mesmo. Ideu, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem acompanhado essa discussão sobre os acordos que foram feitos de leniência com as empresas de engenharia e a reversão de alguns desses acordos que são de pagamentos milionários, né? Alguns bilionários, né? Em 20 anos, 30 anos, que seriam, em muitos casos, seria a destruição desse segmento, ao que parece. Você tem acompanhado esse debate? Destruição do segmento a nível nacional, né? Tenho acompanhado. Você sabe que quem entrou com a ação, com a DPF, questionando isso, foram meus sócios, né? Pedro Serrano, Alfredo Vardi, né? Jorge Abud, Rafael Valim, toda essa turma. Ajudei também na redação da DPF e estou de pleno acordo, né, com essa ação, com o conteúdo dessa ação, porque eu acho, basicamente, né, para a gente simplificar bem a discussão, qualquer país que se pretenda, em que se pretenda um enfrentamento sério da corrupção, ele vai buscar punir as pessoas físicas que atuaram para contribuir com os desvios, mas preservar a atividade empresarial, preservar a indústria nacional, preservar a pessoa jurídica, certo? Né? Por quê? Porque é uma fonte de geração de riqueza, de emprego, de tributo, né? É um patrimônio nacional. Então, todo país, se você olhar, qualquer país que se proponha a enfrentar seriamente, não com finalidade escusa, com fins particulares envolvidos, né? Esse é o caminho, né? Escândalos de corrupção não são um privilégio do Brasil, né? Você vai na Alemanha, nos Estados Unidos, são fartos os exemplos, mas também é preciso enxergar como essas nações enfrentaram o problema. Enfrentaram punindo as pessoas físicas e preservando as pessoas jurídicas. Aqui no Brasil a gente não teve essa clareza, pelo contrário, né? A ideia sempre foi fazer terra arrasada, a ideia sempre foi acabar com a indústria nacional. A gente sabe quais os interesses, a gente sabe, né, Roy? Você pega lá, depois do que veio, né, da espionagem que estava sendo feita na Petrobras, né, dos comunicados que foram divulgados aí, de deputados prometendo entregar a Petrobras, entregar o petróleo, né, brasileiro, entregar os campos de petróleo brasileiro. Tudo isso estava claro. A indústria nacional, as empreiteiras, o incômodo que as grandes empreiteiras brasileiras estavam causando no cenário internacional. A gente sabe que isso foi a causa, né? Não é que foi um mero desvio, não, isso foi a causa da Lava Jato, né? A Lava Jato pretendeu destruir a indústria nacional e, em grande medida, conseguiu. Agora, aí vem a pergunta, né, Roberto? Depois da gente descobrir tudo que foi feito, né? Depois da gente confirmar a nossa hipótese que a gente colocava lá atrás, que a Lava Jato era uma armação, não porque inventaram tudo, mas porque pegaram peças aleatórias e montaram o quebra-cabeça do jeito que eles quiseram, para pegar um alvo específico, que era o presidente Lula, e acabar com a indústria nacional. É isso que foi feito. Né? É isso que foi feito. Então, essa hipótese foi confirmada. Seja pelo que vazou aí da Vaza Jato, seja pelo que foi sendo desmascarado pelas vias institucionais também. E isso já produziu um resultado, né, concreto, importante, relevante, que foi a inocência do presidente Lula. Fundamental, mas não é só isso que a gente precisa. A gente não pode acabar a história aqui. Eu tenho dito isso já há algum tempo, né? A gente tem, primeiro, preservada a caixa preta da Lava Jato. Lá no Supremo Tribunal Federal hoje, tem todas as mensagens
que foram apreendidas, né, formalmente pela Polícia Federal, no contexto da Vaza Jato, está tudo isso apreendido lá. Está num HD lá. Né? A gente tem a memória da Lava Jato preservada. Então, de um lado, a gente precisa recontar essa história. Porque a Lava Jato, por mais que o alvo, a gente sabe que o alvo principal era o presidente Lula, mas não se limitou a isso. Ela produziu estrago em todas as frentes. Ela produziu um dano à soberania nacional. Isso tem que ser reparado. Tem que ser reparado pela memória. As pessoas têm que saber o que cada um fez ali. Qual foi o papel do Dallagnol, qual foi o papel do Moro, qual foi o papel desses caras da Força Tarefa, dos delegados, dos embargadores do TRF4, de alguns ministros do STF. Isso é uma questão de memória nacional. Isso precisa ser recontado. Isso é um ponto. E um segundo ponto, os danos que foram causados à indústria nacional precisam ser reparados. As empresas nacionais, elas precisam ter os seus acordos. Não é que precisa cancelar tudo, acabar tudo, não, mas precisa ser revisto. Os valores que foram celebrados ali foram num contexto de coação. Isso precisa ser revisto. Né? Isso precisa ser revisto, isso precisa ser recalculado. Então, eu acho que é fundamental a gente prosseguir na apuração do que foi a Lava Jato. Eu vejo muitos setores, de certa forma, acomodados com a situação, mas o Lula já foi inocentado, o Lula já teve seus direitos políticos, tal. Mas não é isso só, né, Roberto? A gente precisa ir além. Muitas pessoas tiveram a vida impactadas por isso. Todos os cidadãos brasileiros tiveram a vida impactada, porque foi uma questão de violação à soberania nacional. Isso precisa ser apurado, seja pelo lado da memória, vamos resgatar, né, a história da ser contada, seja pelo lado da responsabilização. A gente precisa punir essas pessoas para que a história não se repita. Você fala que muitas pessoas foram afetadas. Essa semana eu tive com uma pessoa que foi investigada pela Lava Jato, quase foi presa, teve seus bens bloqueados, viveu um inferno na sua vida, né? E que hoje ela faz tratamentos psicológicos, psiquiátricos, se tornou agressiva, ela falando para mim, né? Ficou muito mais nervosa do que era, acorda de madrugada, com crises. Eu fico imaginando o seguinte, quer dizer, tem um custo. Essa pessoa foi torturada, né, pela Lava Jato e pelo Moro e pelo Dallagnol, entre outros. Desculpa. Ai, engasguei aqui comigo mesmo, isso é horrível. E eu te pergunto, Idel, não tem o que fazer nesse caso, porque eu fico imaginando, esse cara teria que processar o Moro, o Dallagnol, o próprio Lula, não tem como processar e cobrar pelos prejuízos que teve? Eu tenho certeza que sim, né? Eu tenho certeza que sim. Né? Eu acho que os dramas individuais... Ninguém processa. Os dramas individuais, que são centenas de pessoas foram perseguidas. Veja, eu vou te dar um exemplo bem direto e concreto disso. Vai. Condução coercitiva. Tá? Os caras pegavam você 6 horas da manhã na tua casa, te levavam para a Polícia Federal, né? Você não tinha tempo de falar com o advogado, às vezes aprendia teu celular, te botava ali para prestar um depoimento. Né? Sem ter acesso aos autos, sem falar com o seu advogado antes, sem poder organizar sua defesa, sem saber o que tem contra você e a hipótese investigatória. Isso é um ato de barbárie. Né? Isso não pode fazer mais. Né? E por quê? Porque nunca pôde, essa que é a verdade. Né? A lei nunca mudou. Veja, a lei nunca mudou. O Código de Processo Penal é o mesmo, desde o começo da Lava Jato até o final. Né? Acontece que num intervalo específico de tempo, né, os caras faziam isso e o tribunal referendava, né, e até que o STF falou, não pode fazer. Não pode fazer. Mas não é que não pode a partir de agora, que nunca pôde. Só que o que foi feito com esses depoimentos escolhidos aí por condução coercitiva? Tinha que ter sido tudo anulado, certo? E essas pessoas tinham que ser reparadas pela violência estatal que se lhe impuseram, que foi reconhecido ilegal. Né? É básico. Agora, foi como se nada tivesse acontecido. Né? Foi como, agora não pode mais, antes podia, era uma coisa de dúvida tal, e passou. Então, os dramas, né, são centenas de dramas individuais. Eu acho que esses dramas individuais devem ser levados, sim. Claro, o judiciário, né, ele tem um entendimento conservador.
né, que diz o seguinte: não, o agente público ele não responde pessoalmente pelo que foi feito, né, a menos que se prove que ele agiu dolosamente. Né? Então, vamos lá. Se algum de nós for preso preventivamente, ficar 1 ano preso, aí depois a pessoa é absolvida, né? Por falta de prova, porque foi comprovado que não era ele. Os tribunais brasileiros entendem que, salvo se provar que o promotor, o delegado, o juiz agiram com dolo, com intenção, com conhecimento e vontade, esses agentes não respondem pelo prejuízo causado. Né? Isso, primeiro, isso já por si só já me parece estímulo a impunidade e a arbitrariedade. Você vai em outros países, porque muitas vezes a gente questiona só a parte, mas olha só, o promotor ele pode fazer isso, porque nos Estados Unidos ele também pode, né? Mas você vai nos Estados Unidos, por exemplo, o cara responde pessoalmente. Se ele fizer uma acusação contra alguém, essa acusação for improcedente, ele vai responder por isso, né? E se a pessoa for presa, ele vai responder pessoalmente por isso, né? Então é um outro tipo de investidura de legitimidade. Aqui não. Aqui foi mal. Né? O cara não, foi mal, hein, velho? Você ficou preso 1 ano aí, mas foi mal, erramos aqui, desculpa, essas coisas acontecem, sabe como que é? Boa sorte para você aí no segmento da sua vida. É só isso, né? Agora, nos casos da Lava Jato, me parece que tem um plus aí, tem o dolo demonstrado. Tá demonstrado que eles tinham a finalidade política, né? Quando o Moro sai, vai ser ministro do Bolsonaro, aí se ferra lá, sai, aí vai ser candidato, vira senador. Isso mostra que ele estava agindo politicamente, né? Que ele estava com essa intenção de impor a sua subjetividade, os seus interesses pessoais ali. Então, me parece plenamente possível que esses dramas individuais sejam levados ao judiciário para ser corrigidos. Mas eu repito aqui, além dessas questões individuais, tem uma questão de soberania nacional, né? E acho que a gente precisa recontar de verdade a história da Lava Jato. A gente precisa acessar aquelas mensagens lá, saber o que aconteceu, o que esses caras falavam, porque a gente está numa situação, convenhamos aqui, Dri, uma situação que é insustentável do ponto de vista histórico. Qual que é a situação? Somente a defesa do Lula teve acesso a essas mensagens. Essa é a verdade, né? Tudo bem, isso aí do ponto de vista, ele era o principal alvo, tal, ele tinha que ter acesso mesmo, beleza, mas o acesso não pode se limitar à defesa dele. Isso tem um interesse histórico evidente, foi o maior episódio, o episódio mais impactante da nossa história recente. Se não tiver um interesse histórico, social, de memória nisso, não tem nada, né? Então, acho que a gente precisa ir além, a gente precisa corrigir os dramas individuais, mas a gente precisa transcender uma questão de memória. Né? E tenho certeza, o Vadir estava falando, já tive vários papos com o Vadir sobre isso, né? O Vadir concorda, já busquei muito atuar em nome do Vadir também para corrigir essa rota histórica. Eu acho que é um dos temas que a gente tem que colocar em pauta sempre, não podemos esquecer. Muito bem, Idel. Não sei se a Adri tem mais alguma pergunta. Tenho. Só uma notícia que saiu hoje, que o Marcelo Odebrecht, ele terminou os serviços comunitários que ele estava prestando por 2 anos. Ele não, sem ser notado, ele ia todo dia, 2 vezes por semana, todo dia não, 2 vezes por semana, no setor administrativo do Hospital das Clínicas, na Universidade de São Paulo, ali na Avenida Doutor Arnaldo. Ia lá no setor administrativo, ajudava com questões de fluxo, questões administrativas gerais, e sem ser notado, ficou 2 anos indo lá, ajudou na melhorias de processos, revisão de fluxo de trabalho, e terminou aí os serviços comunitários. Eu queria perguntar para o Idel sobre o artigo que ele escreveu em conjunto com o professor Pedro Serrano, sobre o caso do Anderson Torres, questionando essa questão da prisão preventiva, né? Que foi mantida na semana passada pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele está preso desde o dia 14 de janeiro. Você acha que explica para a gente os argumentos por que essa manutenção seria, como vocês dizem no artigo, antecipar uma eventual punição? Veja, Dri, vou tentar resumir aqui uma questão que é bem complexa, mas que a gente pode tentar resumir bem, né? Existem 2 formas, basicamente, né, de você impor uma prisão a alguém no Brasil, né? A prisão como pena e a prisão como medida cautelar, tá? Então, por mais que, no fim das contas, o efeito prático seja o mesmo, a pessoa fica lá na cadeia,
né? As razões que levam a essa prisão são muito distintas, né? Muito distintas. Uma prisão enquanto pena é uma retribuição a um ato criminoso praticado. E essa prisão pressupõe o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Ou seja, pressupõe que essa pessoa seja processada, seja denunciada, responda o processo, tenha testemunha, seja ouvida, possa entrar com todos os recursos, e ao final essa pessoa vai ser punida, então ela vai ser presa após o trânsito em julgado da decisão. Isso é uma prisão-pena. A prisão como medida cautelar, por outro lado, tem outros requisitos, né? Não tem a ver com a retribuição ao que o cara fez, porque a retribuição ela vai ser após o processo, né? Após o exercício de direito de defesa. O que pressupõe a prisão cautelar? Em linhas gerais, né? Tem que se mostrar que a pessoa é uma ameaça à ordem pública, ameaça à ordem econômica, ameaça à instrução penal, à instrução do processo ou à aplicação da lei penal. Mas não é só isso. Não é só isso. Desde a reforma do CPP, né, exige-se que um dos requisitos mais importantes da prisão preventiva é que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão sejam suficientes para o caso. E quais são essas medidas diversas? Né? Afastamento de função pública, proibição de falar com determinadas pessoas no curso do processo, apreensão de passaporte, obrigação de permanecer na comarca, com obrigação de comparecer em juízo periodicamente, monitoramento eletrônico, né? Então, são várias medidas cautelares que são colocadas aí como estágios anteriores à prisão. E tem um outro requisito, depois de uma outra reforma do CPP, esta prisão preventiva não pode ser decretada de ofício, né? Não pode ser decretada de ofício. E agora, então, esse é o cenário que a gente tem na legislação brasileira, prisão-pena e prisão-medida cautelar, né? A gente não pode confundir essas coisas, né? Por mais repugnante, por mais grave e por mais necessária que seja a responsabilização dessa pessoa, essa pessoa tem que responder ao processo. E ela só vai responder presa se passar por essa etapa e se concluir que nenhuma das medidas cautelares é suficiente e que essa pessoa é um risco no processo, né? Por quê? Porque se for o contrário, né? Se for falar, não, mas o que ela fez é muito grave. Cara, isso tudo bem, o que ela fez é muito grave, eu tenho que ter um processo. Então, isso justifica que tem um processo célere, né? Um processo minucioso para se apurar essa conduta, não que ela vai ser presa imediatamente. Mas, no caso do Anderson Torres, ele estando livre, ele não poderia estar articulando para mudar as provas ali contra ele, porque, por exemplo, foi encontrada a minuta do golpe na casa dele, e ele que era o secretário de Segurança Pública no momento do 8 de janeiro, né? Parecia que era uma coisa armada. É muito boa a pergunta da Drida, porque essa foi uma questão que me pegou. Porque, assim, nós estamos falando de um golpista, de um cara que atentou contra a democracia. Em qualquer lugar do mundo, o golpista é preso. Não sei. Ele tinha um decreto de golpe na casa dele, ele desmobilizou a polícia do Distrito Federal e impediu que ela fizesse, está claro isso já. Né? No dia 12 de dezembro, sob o comando indireto dele, ele era o ministro da Justiça, nenhuma prisão, e o secretário de Segurança Pública era dele, nenhuma prisão foi feita contra aqueles caras que fizeram toda aquela baderna. Atos até de cunho terrorista, que aí se consolidaram, para mim, atos de cunho terrorista no dia 8 de janeiro. Aí eu fico me perguntando, esse cara solto não é um perigo para a sociedade? Em qualquer parte do planeta? Eu também acho que pode se enquadrar até como terrorismo, eu também acho gravíssimo, também acho que tudo que foi divulgado até hoje pela grande imprensa aí, justifica a existência de um processo e muito provavelmente vai embasar uma condenação contra ele, mas até onde eu sei, hoje, não tem nem denúncia contra ele, velho. Percebe? Tem uma investigação, mas não tem nem denúncia. Então, veja, se é tão grave, se existem tantas provas, eu te pergunto, por que não tem denúncia contra o cara, velho? Você percebe? Então, assim, até quando que a gente vai esperar, né, para o Ministério Público oferecer uma denúncia contra ele, para o processo começar, para apresentar as provas? E quando ele vai ficar preso, né, não me parece que seja o caso que eu tenho no meu artigo, ou em qualquer outro lugar, advogado pela inocência dele, né? Não, pelo contrário, eu acho que até hoje já foram reunidas
provas, elementos aí, de provas suficientes para justificar um processo e até mesmo, né, para prever que vai ter uma condenação. Agora, a gente antecipar esse momento presente, falar, não, isso é muito grave, então já temos que prender. Não sei se é o caso, a gente precisa, por isso que a minha crítica à decisão, né, não é uma crítica por falta de elementos da prática do crime. Elementos tem. Agora, e os elementos que justificam a cautelar? Que é o que eu te falei agora, né? Então, assim, seria possível, uma pergunta, né? Seria possível colocar restrições à liberdade do Anderson Torres, como você está proibido de exercer cargos públicos, cargos públicos em geral, até pode colocar, você deve ser afastado das funções de delegado da Polícia Federal, você está proibido de manter contato com as testemunhas, que eu vou colocar aqui, você tem a obrigação de comparecer periodicamente ao tribunal para justificar suas atividades, e você vai ser monitorado eletronicamente. Me parece que supriria, né, todo esse risco à ordem pública que ele possa oferecer. E me parece que, e aí não me parece, aí eu sei, né, o Código de Processo Penal coloca isso como um estágio anterior necessário à decretação da prisão preventiva. Você só pode prender quando as cautelares se revelarem insuficientes. Então, não vi na decisão do ministro, né, com todo respeito, argumentação suficiente para afastar esse ponto de que a prisão é de fato necessária por ter superado todas as outras cautelares. Ele nem fala das cautelares, né? Por quê? E outra coisa importante, né? O Ministério Público Federal indicou as cautelares. Veja, a prisão foi mantida de ofício, o que é ilegal, segundo o CPP. Você só pode manter uma prisão quando tem pedido da acusação, que é o Ministério Público Federal, que não pediu substituir pelas cautelares. Então, veja, Roé, eu não estou dizendo que ele não tinha que ter sido preso, tá? Eu acho que ele tinha que ter sido preso quando ele foi. A prisão preventiva decretada lá foi correta, estava fora do país, ele era um claro risco de aplicação da lei penal. Então, foi decretado. Assim como eu acho que as prisões em flagrantes dos manifestantes, que dizem manifestantes, mas que são terroristas mesmo, né? Aqueles terroristas, golpistas, praticaram aqueles atos não só antidemocráticos, mas atos muito provavelmente terroristas mesmo. A prisão em flagrante daquele povo todo está correta. Tinha que prender em flagrante todo mundo mesmo, né? Agora, as pessoas vão ficar presas? Eu acho que aí não. Não tem, duas críticas que eu tenho, né? A prisão em flagrante está correta, o processo está correto, mas essa pessoa vai ficar presa preventivamente? Não sei. Pelo menos não todo mundo. Pelo menos não 200, 300, 1.000 e agora 200 pessoas, né? Acho que não. Acho que restrições, né, cautelares são mais adequadas, segundo a nossa perspectiva constitucional. E 2, processar em bloco. Bloco e julgamento virtual, 200 pessoas sendo processadas, 300 pessoas sendo denunciadas simultaneamente no julgamento virtual. Isso não tem direito de defesa, né? Então são questões, né? Por isso que eu comecei essa nossa fala falando, deixando uma questão de como vai ser possível voltar a um ambiente civilizado, né? Após a atuação deturpada do sistema de justiça. Sei, né? É um dilema que a gente tem, mas me parece que há deturpações ainda, me parece que há prisões ilegais, sim, e não sei, né? Tenho sérias dúvidas se esse caminho vai nos trazer de volta ao ambiente civilizado. Ou se, como disse o Vadir, né, falando da CPI, se isso não vai se voltar contra as pessoas que a gente enxerga como justas e como comprometidas com a democracia. Né? Porque os métodos arbitrários, né, eles não são restritos a determinados casos. Uma vez que você legitima esses métodos, eles se espalham por todo o nosso sistema de justiça. Né? Então, tenho séria preocupação de que, como a gente coloca no nosso texto, né, que inclusive foi uma fala do professor Pedro que eu peguei e adaptei aí, a gente não pode ficar flutuando entre a impunidade e o abuso. A gente tem que achar uma rota de que não prestigia a impunidade, mas também não descaia para o lado do abuso. Né? Eu acho que a gente ainda não encontrou esse caminho. E a gente precisa encontrar uma certa urgência, inclusive, sob pena de ficar flutuando entre a impunidade, que é péssima, né? É deletéria, estimula novos atos dessa mesma natureza, mas também o abuso, porque o abuso, uma vez legitimado, ele se espraia aí para todos os cantos da justiça. Muito bem, Idel. Muito obrigado aí pelas tuas considerações, suas explicações. Volte sempre. Eu que agradeço. Esse ambiente aqui é muito legal e estar no mesmo programa que vocês e que o Vadir é um motivo de grande honra para mim.
Muito obrigada. Valeu, Fernando, valeu. Obrigada, até a próxima e bom fim de semana. Até. Tchau. Oi, gente. Vocês sabiam que a Fórum foi a primeira a noticiar que teve gente do Exército dentro do Palácio do Planalto ajudando os vândalos do 8 de janeiro a fugir? Pois é, essa pessoa hoje se tornou testemunha oficial e só agora está sendo descoberta pela mídia convencional. Você que nos acompanha há muitos anos não fica surpreso, né? Tivemos juntos no golpe contra Dilma, na perseguição ao Lula pela Lava Jato e durante o pesadelo que foi o governo Bolsonaro. Então você sabe melhor do que ninguém, fomos alvos de ações na justiça muito custosas. Por isso, a Fórum Filmes pede a sua contribuição para fazer um documentário sobre o dia histórico do 8 de janeiro, com informações e entrevistas exclusivas. Da mesma maneira que já antecipamos essa testemunha-chave para todo o processo. O Renato Rovai, futuro cidadão honorário de Sinop, Adri De Lorenzo e toda a turma da Fórum, inclusive eu, contamos mais uma vez com a sua ajuda para poder apresentar esse trabalho. Quem não puder, mesmo que um pensamento positivo já nos ajuda. Muito obrigado.